A palavra de hoje é a continuidade do culto de quinta-feira, que é fazer discípulos. Lá no Paquistão nós já estamos fazendo discípulos. Então Jesus, ele deu uma ordem para a gente fazer discípulos. E de onde? Do Parque Novo Oratório, de Mauá, de Campinas. Irmãos, de todo mundo, nós temos que fazer discípulos. Então, vamos lá em Mateus 28, 19. Alexandre, você é uma bênção. Mateus 28, 19. Eu vou dar só uma recapitulada de quinta-feira e vou seguir. O Senhor Jesus, ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele deu uma ordem para mim e para você, para que a gente vá e batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ir, fazer discípulos, formar discípulos, é muito importante para mim e para você. Formar discípulos é o que toda igreja, todo cristão precisa fazer. Porque nós temos que entender que lá no céu, nós somos reconhecidos pela quantidade de almas que nós elevamos à presença de Deus. Nós não vamos ser reconhecidos por mais nada, irmãos. A igreja é formada por louvor, pela palavra, pelos irmãos que limpam a igreja, pelos irmãos do som, pelos irmãos do ensino, pelo ministério infantil. Por quê? Porque nós queremos que todos alcancem a salvação. As crianças sendo salvas, os adolescentes sendo salvos, os jovens, os velhos. Então, a primeira parte para você formar discípulos é você ter comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, Deus muda o teu caráter. Depois que Deus vai trabalhando no teu caráter, Ele começa a trabalhar nos teus relacionamentos. E depois que Ele trabalha no teu caráter, trabalha nos teus relacionamentos, você começa a dar testemunho. E a partir desse momento, você começa a estar preparado para discipular. É muito importante na igreja o discipulado. É andar junto, é conhecer cada um. Não é para você julgar a pessoa. O discipulado não é julgamento, ou seja, se você tem alguém que está do teu lado na igreja e essa pessoa toma cerveja, não é para você apontar isso, porque você é um religioso, você não é um cristão. O cristão ora, porque quem muda a igreja não tem obrigação de mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca em você, ele transforma o teu caráter através do poder dele, não do poder de homens. Porque quanto mais você fala, mais o homem faz pirraça. Então você tem que começar a entender que a tua comunhão com Deus, o teu propósito com Deus, te leva a ser discípulo e a criar discípulos. Não é forçando. Porque Jesus não trabalha dessa maneira nos corações. Você começa a entender, perseverando na oração, orando, jejuando. Você começa a entender que Deus começa a quebrar cadeias. Você começa a rever as tuas prioridades. Você começa a colocar em prática a oração
você começa a colocar em prática a tua fé, o jejum e a intercessão. Jesus, ele diz que aquele que o ama, provará que o ama, quando guarda e obedece a sua palavra. Não adianta você falar que você ama Jesus. Tem muita gente falando que é evangélico. Tem muita gente gritando por aí que é evangélico. Mas Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com João 14, 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você quer ter comunhão com Jesus, você começa a entender, opa, quem tem os meus mandamentos, obedece. É difícil obedecer, irmãos. Porque a nossa carne não quer obedecer. A nossa carne está no mundo. Nós queremos as coisas do mundo. Todos nós. Não tem ninguém super especial, super gospel. Não tem pastor, bispo, apóstolo, padre. Não tem, é tudo carne e sangue. Todo mundo come feijão e arroz. Então está todo mundo debaixo da dificuldade de obedecer. Aquele que me ama tem os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Presta atenção. A pessoa que não tem Jesus, ela não pode ser amada por Deus. Porque se você não ama Jesus, você nunca vai ter o amor de Deus. É impossível. É impossível. Porque é muito fácil você falar, Jesus te ama. Isso aí, irmãos, é a pior besteira que o pessoal faz por aí. Olha a idiotice. O importante não é você falar para a pessoa, Jesus te ama. O importante é você perguntar, você ama Jesus? Você ama Jesus? Porque é isso que está na Bíblia. Se você amar Jesus, você vai ser amado pelo Pai. Pastor, e aquela palavra que diz que Jesus amou, Deus amou o mundo? Não foi Jesus, foi Deus. Deus amou o mundo. Ele amou. Está no pretérito passado. O pessoal não entende, não sabe ler a Bíblia. Ele amou. Não está dizendo que ele ama o mundo. Ele amou. E aí ele deu o filho dele, Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Se você não crê em Jesus, você não tem a vida eterna e você não tem o amor de Deus. Porque se você andar 20 versículos para frente, João 3,36 diz que aquele que não ama Jesus tem a ira de Deus. Põe aí, porque às vezes o pastor está errado. Olha lá, João 3,16 você sabe de cor, que Deus amou o mundo. Todo mundo quer amor, irmãos. Agora ninguém quer a ira, mas a ira de Deus está lá na Bíblia. Então você é um discípulo. O 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, mas coloca agora no 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele prometeu a vida eterna, ele fala, mas para quem crê no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aí nós terminamos essa conversa. Por que você tem que ser discípulo? Por que nós estamos no Paquistão? Porque Deus nos chamou para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem do Evangelho para um povo que não conhece Jesus. E quem quer ir lá? Poucas pessoas. Por que nós estamos indo? Porque nós obedecemos. Você acha que eu vou ter facilidade lá no Paquistão? Eu tenho um problema com cheiro. Já estou imaginando o cheirinho que vai ser ali.
comida. Porém, nós temos que nos diminuir para que o Senhor cresça. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você precisa entender a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa tirar dúvidas da palavra, e aí você começa a ter o quê? Uma intimidade com Deus. Presta atenção. Quando você conhece Jesus, você quer que todo mundo conheça Jesus. Quando você parte dessa base, todo mundo é assim, você vai lembrar disso aí. Quando você passa dessa fase do videogame, você entra na fase da adoração. Você quer adorar. Você conhece Jesus, teu Salvador, aquele que te salvou. Você fala, meu Deus, eu estava no caminho do inferno, mas hoje eu conheço Jesus. Ai, meu Deus, o Senhor me salvou. Misericórdia. E aí você começa a ter um propósito de adoração. Coloca lá João 4, 23 e 24. Você fala, eu preciso adorar. Sabe quando você percebe que você está frio com Jesus? Quando você não quer mais adorar. Sabe por quê? Por causa disso aí, ó. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando você começa a perceber que você está frio, é quando você não quer mais adorar. Você abandona completamente Jesus. O teu coração esfria, fica que nem uma pedra. Você chega na igreja, fica cara de sonso. Não sentindo nada. Nada, não sei o que esse povo está pulando aí. Não sei o que esse povo está sentindo aí, eu estou aqui. Para mim, isso aí nada, é a mesma coisa. É porque o cálice de Jesus está ficando longe de você. Você não tem mais prazer na Santa Ceia, você não tem mais prazer em adorar, você não tem mais prazer na palavra. Significa que a tua comunhão com Deus está se esfriando. O discípulo de verdade, ele tem convicção que ele deve ser um adorador. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o discípulo de verdade fala, eu tenho que adorar. Deu problema, eu vou adorar. Deu luta, eu vou adorar. Deu dificuldade, eu vou adorar. Eu vou adorar, porque na tua adoração Deus vai abrir as portas. O que o diabo falou para o Senhor? Olha, eu te dou o mundo inteiro se você me adorar. Por quê? Porque a inveja do diabo é essa, porque ele quer a adoração que Deus tem. A adoração que Deus tem. Por que homens querem ser adorados? Homens querem ser adorados. A adoração é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer para a glória de Deus. Você está limpando a igreja. Estou limpando para a glória de Deus. Você está cantando para a glória de Deus. Está tocando instrumento para a glória de Deus. Está pregando para a glória de Deus. No teu trabalho para a glória de Deus. Na faculdade para a glória de Deus. O teu netinho brincando para a glória de Deus. Eu adoro ao Senhor em tudo que eu faço. Cuidando do som da igreja para a glória de Deus. Aonde você vai, o Espírito Santo está com você. E você está adorando. Está adorando. O Senhor quer que a gente busque a santidade, a presença na nossa vida. E aí, o que Deus começa a fazer quando você passa por essa fase de estar com Jesus,
você começa a buscar adoração, o Senhor começa a trabalhar o caráter. O caráter é o fruto do íntimo da nossa vida. Nós somos conhecidos pelos frutos. É pelo que falamos, pelo que fazemos, e aí nós nos revelamos o que nós somos. Pessoas falam demais, mas fazem de menos. Quanto mais você fala, mais você é tolo. Você tem que ouvir mais e falar menos. Você precisa ter um discernimento da palavra de Deus. Você começa a analisar você mesmo. Você é obediente? Você é submisso? Você tem amor? Você serve as pessoas? Você sabe usar a palavra no momento certo? Você sabe usar o dinheiro de maneira correta? Você tem responsabilidade? Você tem pureza? Aí você começa a conhecer você mesmo. Quem eu sou, Senhor? Ó Senhor, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade nessa área, eu sou estourado. Eu entristeço o coração da minha esposa. Eu entristeço o coração do meu marido. O Espírito Santo começa a trabalhar o caráter. E como que Deus trabalha o caráter? Através de você ser submisso a Ele. O propósito do discípulo de se submeter e obedecer à palavra de Deus. Deus se agrada da obediência. Quando você começa a ser obediente, Deus começa a abençoar a tua casa. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não tem aquela pessoa que ela quer ser sabida, ela sabe tudo. Eu chamo esse de professor de Deus. Eu quero te ensinar uma coisa. Você não precisa ficar rebatendo ninguém. Se a pessoa quer falar, deixa ela falar. Você só ouve. Não entra em discordância. Ah, porque eu vou para esse cara, eu vou para aquele lado, porque eu vou nisso, eu vou naquilo, eu voto nesse, eu voto naquele, porque eu sou desse time, eu sou daquele time. A pessoa vai lá para te cutucar. Ela vai te cutucar, ela te cutuca do grupo da família, ela te cutuca nas redes sociais, porque ela quer que você exploda. E você fala, você conhece a palavra de Efésios 5:21? Você manda a resposta. Eu estou me submetendo a você por temor a Cristo, porque eu sou discipulador de Cristo. Eu não vou te rebater, porque eu sou inteligente, eu tenho uma mente, eu consigo decidir minha vida. Eu não preciso ir pelo teu caminho, nem pelo caminho, eu tenho a minha convicção de vida. Então eu me submeto, eu fico quieto, por temor a Cristo. Porque às vezes, se eu posso soltar alguma, e Cristo não gostar, e eu vai ficar chateado comigo. Todas as áreas do discípulo devem estar debaixo de autoridade. Na igreja, no lar, no trabalho, no estudo e na vida civil. Você, como uma autoridade de Deus, como um discípulo, como um obreiro, como alguém que Deus chamou para a glória dele, você tem que estar debaixo da autoridade de Deus na igreja. Se Deus mandar você ficar aqui, que nem um poste, aí você fica lá. Se Deus falar, não, hoje você vai louvar, eu vou louvar. Se Deus falar, você vai pregar, eu vou pregar. O que Deus falar, você vai fazer. Porque você está debaixo da submissão que vem do céu. E Deus te honra. Eu falei para Evelyn, você vai trabalhar no infantil. Ela falou, pastor Nelson. Não, eu estou dando exemplo dela, como outras irmãs. Pastor Nelson, o senhor
Está bem? Deus me mostrou, Evelyn, que é o teu chamado. Vê se ela quer sair hoje do infantil. Por quê? Porque ela está no lugar certo, no momento certo, do jeito certo, e faz a coisa certa para a glória de Deus. E teu filho está em boas mãos, com todas as irmãs do grupo. E tem pessoas que estão insubmissas. Eu falo assim: olha, irmã, você não tem chamado para o louvor, mas eu quero louvar. Mas Deus falou que não é para você louvar, é para você fazer outro trabalho. Mas aí a falta de submissão, sai da igreja, fica revoltado, fica nervosinho. Amém. Mas a gente tem que fazer o que Deus manda, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus opera. Você tem que observar, a começar pelo pastor. Qualquer igreja que você for, qualquer lugar que você for, ele tem sabedoria? Ele é dócil? Ele sabe conversar? Ele faz a obra porque ele tem amor pela obra, ou ele faz a obra porque ele é um profissional da obra? Tem uma diferença muito grande. Ele é vocacionado para fazer aquilo, ou ele está fazendo aquilo como apenas uma profissão? Porque pessoas precisam de libertação. Onde há problemas, precisa corrigir e precisa ser liberto. E para isso, para ter pessoas preparadas para essa libertação. Porque toda vez que você, 13 anos de igreja, todas as vezes que você falou algo para o pastor Nelson, eu nunca subi aqui para falar para ninguém, ninguém sabe. Se a pessoa não é liberta, ela sai falando a vida dos outros até no altar. Porque não foi discipulado, não conhece o que é o trabalhar de Deus. Porque são vidas, e as vidas não podem ser expostas. Isso é discipular. Isso é você ter amor pelas almas. Mesmo sabendo que a pessoa precisa de uma libertação, ninguém precisa saber disso. Você tem que entender que o Espírito Santo trabalha. Você precisa começar a colocar alvos na tua vida para a sua submissão, para a obediência, com temor, respeito, reciprocidade ao serviço de Deus. Senhor, eu tenho uma dificuldade de obedecer ao pastor Nelson. Não dá, Senhor, eu não tenho paciência. Um alvo para você colocar no teu coração. Não, Senhor, eu preciso entrar no quadradinho. Muitas pessoas não recebem bênção, porque ela não tem submissão. É do meu jeito e acabou. Aí Jesus olha e fala: então tá. São pessoas que precisam ser libertas da rebeldia, da insatisfação, de críticas. Tem gente que nunca está bom nada, irmãos. Nada está bom. Ela só sabe criticar, ela só sabe apontar, falar, mas ela não faz nada para mudar. Tinha um irmão aqui na igreja, um tempo atrás, que ele falava, eu falava: mas irmão, o que precisa melhorar? Ah, não sei, mas precisa melhorar. O pastor Nelson está aberto a opiniões e sugestões, mas você precisa ser claro e objetivo. Simplesmente falar que o Rubinei podia vir de camisa vermelha, mas por que ele tem camisa vermelha? Ele está bem elegante com camisa azul. Não, mas o Rubinei tinha que estar com camisa vermelha. Mas por que tem que estar com camisa vermelha, irmão? Hoje é dia do vermelho? É o dia do azul? É o dia do amarelo? Não, ele se veste da maneira como ele se sente bem. Então você tem que entender que cada um de nós temos a escolha. E você precisa entender que você precisa respeitar a escolha de cada um, o coração de cada um, a vontade de cada um. E diante de Deus, o que nós temos que fazer é ser submissos à palavra dEle. Submissos à palavra de Deus. E Ele deu um exemplo. Jesus diz que o maior é aquele que serve. Todo mundo quer ser servido, mas para Jesus, irmão, Jesus é tudo diferente de nós.
Se você ainda não está servindo, comece a servir. Porque se você não está servindo, você é o menor. Agora, se você serve, você é o maior. E Jesus deu o exemplo. Servir uns aos outros é a expressão máxima do amor. Vamos lá em Mateus 20, do 25 ao 28. Jesus disse assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, entre os cristãos, nós. Está falando da gente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quer ser importante? Vai servir. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não podia ficar de boa lá e falar assim: eu sou o Filho de Deus. Eu quero avisar vocês que eu sou o Filho de Deus. Então vocês todos aí vêm me servir. Eu vou ficar aqui na minha mansão, tranquilinho. Eu quero servos, eu quero alimentos na boquinha, eu quero isso, quero aquilo. Quem fazia isso era Pilatos, era César. Jesus saiu para servir, para curar, para libertar, para expulsar demônios. Irmãos, você tem noção que da formação do mundo Jesus estava lá? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Você tem noção de quem é esse que andou na terra, que colocou a mão na cabeça de muitos, curou leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, curou cego? Você tem noção de quem é esse? Ele nos serviu, ele nos serve até hoje. Então, se você quer ser o maior, comece a servir. Pastor, o que eu posso fazer na igreja aí? Que eu estou servindo, quero servir. Porque quando você serve, Deus te vê como um príncipe, como uma princesa. Está servindo. Está servindo. Aqui na nossa igreja não tem tempo ruim. Vai fazer a obra. Vamos fazer a obra, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Olha, o Alexandre já está aqui, ó, tocando instrumento. Aí. O Fábio chegou aqui. Vamos trabalhar, Fábio. Ai, pastor, vamos trabalhar. Por quê? Porque é o galardão que desce sobre a vida dele. Você acha que eu vou parar o galardão seu, filho? Você acha que eu quero chegar diante de Deus e Jesus falar assim: o irmão chegou lá na igreja, você parou tudo? Não parei. Só que eu quero que cada pessoa esteja no lugar certo. Cada pessoa tem que exercer o seu ministério no lugar correto. Normalmente, o discípulo, ele se envolve ajudando os irmãos, oferece para ajudar, para cooperar. A casa do discípulo, a casa cristã tem uma vida cristã. Presta atenção no que eu vou te falar. Parece besteira, né? Mas aquele que é discipulado e começa a entender os afazeres, ele ajuda na casa dele, lava a louça, arruma a cama, envolve-se nas atividades do lar. Ele tem prazer em trabalhar, em ajudar. Porque ele é um discípulo. Você já foi na casa de alguém, aquele monte de louça suja? Não tem discípulo lá. Tem, irmão. Se o caso é assim, você desculpa. É para você colocar lá no roteirinho que eu acabei de falar. Porque você não pode viver dessa maneira. A tua casa é uma extensão da igreja e da obra de Deus. A tua casa tem que estar limpinha, arrumadinha, organizadinha. Por mais simples que seja. Porque você é filho, filha do Deus vivo. Tu tens a presença do Espírito Santo. Imagina se o Espírito Santo chega na tua casa. Ele faz assim: misericórdia. E é sério que eu estou falando.
O Espírito Santo quer tudo limpinho. Tudo... Você já viram aqui na igreja? Tudo limpinho. Eu não suporto, irmão. Quem gosta de sujeira é o outro. O nosso Deus, Ele gosta de limpeza. Ele gosta de organização. Ele gosta de paz. Ele nos deixou a paz. Você tem que colocar no teu coração um desejo de ser servo. Ah, Senhor, eu quero servir. E discipular outro para te servir. Irmãos, Deus não está preocupado com a igreja lotada de gente. Presta atenção. É bonito? É bonito. O que Deus quer são verdadeiros adoradores. Uma igreja que forma discípulos para você formar outros. Para você ter outros que tenham amor por Jesus. Não adianta você ter milhares de pessoas e ninguém querer saber de Jesus só de palavra, de conversa, de ouvir falar. Não. Jesus quer pessoas que estejam comprometidas com a palavra dele. Ele falou, você quer ir embora? Pode ir. Lembra que ele falou para os 70 lá? Vocês querem ir embora? Vai ir. Acho que Jesus está preocupado, irmão, com lotação. Jesus está preocupado em formar discípulos, homens e mulheres de Deus. É óbvio, é claro que é bacana ter uma igreja com bastante gente, tá? Não estou falando nada contra. Mas desde que a pessoa seja instruída na palavra e que não vá para a igreja para receber revelação. Eu vou lá porque hoje vai ter a revelação. Você não tem que vir para a igreja querendo nada. Você tem que vir para a igreja querendo a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai operar na tua vida, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa nem falar para Ele. Esse é o Deus que a gente conhece. Outra coisa importantíssima. Como é que está a tua boca? O uso da língua da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Tem que ser tudo para edificação. Efésios 4, 29. A Bíblia diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Primeiro, Deus está falando, você só fala conforme a necessidade. E depois, você vai conceder graça para o outro. Você é um discípulo. A tua boca é uma ferramenta forte. Muito forte. Sabe como é que... Eu já falei isso aqui, mas talvez você não tenha lembrado. Eu estava em Angola pregando. Deus me usou e ali um feiticeiro se converteu. E aí, conversando com o feiticeiro, depois do culto, depois, né, irmão? Conversando com ele, eu perguntei para ele: irmão, feiticeiro é muito acima desses trabalhos que é feito no Brasil aqui. É muito acima, uma coisa de louco. Ele falou que o que ele tinha de principal para usar contra a vida das outras pessoas era a palavra. Então uma pessoa ia e contratava ele para fazer um trabalho contra alguém. Feitiço. O que ele fazia? Ele ia no bairro da pessoa, ele ia conversar com os filhos, com a mulher, às vezes até a mulher que manda da pessoa, e ele começava a pegar a palavra. Como é o fulano? Aí o filho falava: o meu pai me bate, o meu pai é muito agressivo. Ele pegava a palavra no ar e colocava no bolso. As palavras ruins. Ah, meu marido não trabalha. Ah, meu marido isso, meu tio, enfim. Ele pegava aquelas palavras ruins, chegava lá no lugar que ele tinha que fazer o negócio, ele pegava as palavras, ele repetia as palavras. Olha, esse homem é ruim, ele bate no filho, jogava no caldeirão. A palavra. Esse homem espancou a mulher dele, jogava no caldeirão. E aí ele fazia lá os negócios. E você sabe o que acontece? Se você andar na África, como eu andei,
você vai ver muitas pessoas com o rosto queimado. Assim, ó. De lá de onde ele estava, ele mandava o feitiço. Onde a pessoa estava, caía um raio na cara, queimava totalmente. Eu vi isso. Então o que eu quero te dizer? Comece a vigiar o que você fala. E de preferência, fale pouco. Os teus planos. Interessante que eu estava nos Estados Unidos e o pastor pregou exatamente o que eu prego aqui. Cala a boca. Vai comprar um carro, cala a boca. Vai comprar casa, cala a boca. Vai viajar, fica quieto. Arranjou um namorado. Fica quietinho. Vai casar. Começou Deus a abençoar. Fica quieto. Já vai lá, coloca lá nas redes. Para que isso? O que você tem que colocar? Você coloca uma fotinha lá, né? Estou aqui em Dubai com o príncipe. Coisa que você passou com ele. Antes de falar com o príncipe, não coloca nada. Ninguém precisa saber. Vai viajar, já põe um cartão do passaporte, tira a foto, já põe lá. Isso é coisa de gente. Eu ia falar de pobre, mas é mesmo, é de pobre. Quem nunca teve nada na vida tem que mostrar. Calma. Calma. Sabe por quê? Você não precisa disso, você é rico. Você é rica. Por que eu estou falando isso? Porque você como discípulo, como discípula, você tem que entender que você não pode se expor. Porque esse negócio de rede social é um veneno. É um veneno. Você está lá passeando, coloca suas fotinhas, não tem problema. Mas antes de você sair, fica quieto. Fica quieto. Vai fazer um teste na empresa, vai fazer fica quieto, não fala para ninguém. Vai você e o Espírito Santo. Conseguiu um emprego, espera passar na experiência. Eu não deixo ninguém dar testemunho, irmão. Não deixo. Ai, pastor, não vai dar testemunho nenhum. Espera resolver tudo, o martelo, o prego entrar na madeira, aí você dá o testemunho. Caso contrário, aqui você não vai dar testemunho nenhum. Por quê? Porque eu conheço também o outro lado. Nunca se esqueça que tem dois lados na vida, o lado bom e o lado ruim. Simples e prudente, comecei a palavra falando sobre isso. Segura. A última parte dessa mensagem fala sobre a formação. O discípulo deve ser responsável pelo que diz. Eu estou aqui como pastor falando, não estou? Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu estou falando para vocês. Se você quiser fazer, você faça. Eu não vou vigiar a vida de ninguém, mas eu estou te dando a dica, não faça. Faça. Deve ser homem de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Já acabou a conversa. Sim, sim, não, não. No lábio do discípulo, do pastor, não pode existir dúvida, engano, mentira, maledicência. Irmãos, eu já tive caso aqui na igreja de uma pessoa vir aqui pedir oração para o pastor Nelson, porque ele foi pedir a bênção da igreja dele, o pastor dele, para sair da igreja. Irmãos, eu não acreditei nisso. O pastor colocou a mão na cabeça do irmão e falou assim: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu falei, como é que? Aí ele veio aqui tremendo, ele é a mulher dele. Pastor Nelson, pelo amor de Deus, o pastor me amaldiçoou. Eu falei, como é que é? O que aconteceu, irmão? Eu falei, não é possível. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Mas o irmão, ele tomou posse. Irmãos, presta atenção, discípulo. Quando entra no teu coração uma palavra, é difícil tirar. É só pela fé depois.
Então, cuidado com quem você dá a cabeça para orar. Cuidado, não fique indo nessas igrejas de culto, de pula daqui, pula dali. Cuidado, porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Cuidado. Aqui eu conheço meu povo, eu sei quem é. Eu sei quem são meus líderes aqui, meus pastores. Quem prega aqui é os pastores da igreja, não é o Canela de Fogo, não é o Desce Bola de Fogo, não é o Estoura Fogo. Aqui é nós mesmo, porque eu conheço a vida de todos vocês. Eu sei quem vocês são. E eu tenho confiança de vocês pôr a mão na cabeça do povo e orar. Eu vou saber. Um dia chegou um aí com uma malinha, com um anelzinho. Mas o Senhor. Queria fazer uma campanha aqui na igreja. Eu falei, você queria fazer uma campanha aqui? Mas, tranquilo. Quem é teu pastor? Não tenho pastor. Eu mesmo pastoreio. Eu falei, então, pode pegar aí e caminhar na direção que você quiser. Você não tem nenhuma referência? Nenhum pastor que eu possa ligar para saber quem você é? Não, meu filho, você acha que eu vou deixar você vir aqui na igreja, subir aqui para pregar uma mensagem que eu não sei quem você é? Estava um dia numa igreja, eu começar a contar as histórias, né, rapidinho. Chegou um cara, eu sou missionário do Macapá. Quem vai saber do Macapá, irmão? Macapá. E aí ele foi sentar com o pastor, não era eu fui lá convidado, estava lá. Aí o pastor Nelson, vem aqui comigo. Eu falei, não, pronto. Sentou na mesa eu, o homem do Macapá e o pastor. Aí o homem do Macapá pegou um monte de fotos e falou assim, olha aqui, eu tenho esse trabalho aqui com as crianças, lá no Macapá. Olha, todos os meninos passando fome. Queria fazer uma campanha aqui para levantar dinheiro no Macapá. Aí o pastor fez a pergunta que ele não devia fazer. Pastor Nelson, o que o senhor acha disso? Eu falei, eu acho que esse é um safado, rapaz. Esse cara não vale nada, pastor. Só está em picareta. Olha o Espírito Santo. E o cara não é, porque Deus falou comigo. Ele deu um murro na mesa e falou, eu estava enganando o dono dos porcos. Esse cara tinha que aparecer. Ele falou isso. Aí começou os dois pastores a brigar lá. Irmãos, o Espírito Santo me tomou de um jeito, os dois eram grandinhos. Eu peguei os dois, um em cada mão assim, ó, e levei. Falei pro pastor, o senhor fica aqui e você vai embora daqui, Macapá. A pastora viu isso aí. O Lucas viu, era pequeno. O que é isso? Você tem que ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito para a obra de Deus. Com relação, como discípulo, para encerrar, vou falar sobre o dinheiro. Dinheiro, por isso que eu estou falando isso aqui. 1 Timóteo 6,10. O discípulo, o homem ou a mulher de Deus, precisa entender que o teu dinheiro, a tua oferta, o teu dízimo, ele deve participar juntamente com a obra de Deus. Vamos para o Paquistão. Eu estou indo com o Rubinei, mas você está indo junto comigo. Você está me ajudando. Inclusive, nós investimos. O Rubem me chamou e falou, pastor Nelson, vamos agora para o Paquistão. Eu falei, Rubinei, a Rubinei já entrou lá no negócio, já plantou bala lá. Eu falei, outros irmãos me ajudaram, todos que me ajudaram, irmãos, eu quero deixar bem claro isso. Está tudo guardadinho, dinheiro, cada real da campanha, do que eu recebi de oferta. Eu já recebi até dólar de oferta, está tudo guardadinho. Porque eu vou usar para o Paquistão. Eu não misturo as coisas. É para a glória de Deus? É para o Paquistão, é Paquistão. Por quê? Por causa disso aí, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro é o problema? Não. Eu oro para você ganhar dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando você pode ajudar a obra de Deus e você não ajuda. É que você está falando, eu amo você, dinheirinho. O problema não é você ganhar dinheiro. Eu quero que você ganhe muito dinheiro. Mas eu quero, irmão, que você ganhe muito. Convido o pastor para jantar lá, almoçar.
Eu quero que você seja repleto da grana, do dinheiro, mas eu não quero que você ame o dinheiro, porque Jesus não quer que você ame o dinheiro. Você pode ganhar muito, mas não ter amor a Ele. Pastor Nelson, vamos para a obra, vamos agora para Uganda. O povo de Uganda já está me ligando. Vamos, pastor, ganhar as almas, irmãos. Deus vai enriquecer essa igreja, já falei, vai começar a mandar muito dinheiro, mas não é porque a gente vai querer andar não, é porque Deus vai fazer a gente ir. Porque, irmãos, eu vou dar uma notícia para você, tem pouca gente querendo ir, tem pouca gente querendo discipular, tem pouca gente querendo sair daqui e ir ministrar no Paquistão. Pouca gente. É por isso que Deus vai enriquecer esse lugar, vai enriquecer os irmãos que estão aqui, os empresários, vai enriquecer os irmãos que trabalham com vendas. Você vai, meu irmão, tem uns irmãos aqui que vou te falar, está arrebentando de vender. Eu não vou nem falar os nomes, porque Deus é contigo. E você ajuda na obra. Você acha que Deus vai te abandonar? Não vai, irmãos. O discípulo não pode ser avarento, egoísta, não pode ser esbanjador. Ele precisa ser dizimista, ele precisa ser ofertante. Ele coloca tudo em ordem na vida dele. E ele depende de Deus para suprir as necessidades. Nesta noite, eu quero que você entenda. Eu já vou chamar o grupo de louvor, mas eu quero que você entenda. Deus te chamou para mudar esse mundo através da palavra dele, através da mensagem da fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aplauda ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.